Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos meditar num texto aqui, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel, seu capítulo de número 1, o versículo de número 1. O livro do profeta Ezequiel, seu capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim: acontecendo naqueles dias, que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mesmo mês, estava eu sentado no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, e os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. No 5º dia desse mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Ezequiel, ele é um profeta que ele tem um início do seu ministério um pouco doloroso e um pouco difícil, porque aqui ele vai substituir, vai tomar ordem de Deus através de uma palavra expressamente. Interessante que quando a gente começa a pregar, começa uma andação no meio do culto, as pessoas não respeitam a palavra, né? É só na hora de pregar começa o vai e vem. Esperar você se acomodar para mim começar a pregar. É impressionante. Só na hora da palavra que começa a andação. Vamos lá. Ele tem um ministério um pouco árduo. E dentro dessa dificuldade, dessa realidade que ele começa a ministrar, ele profetiza junto aos cativos de Babilônia, numa substituição ao profeta Jeremias, que durante 40 anos profetizou as mesmas palavras. As profecias do profeta Jeremias foram profecias repetitivas. Como assim, pastor? Não trouxe um enfado à nação de Israel? Repetitivas no sentido de caminhar-se para o mesmo propósito: arrependimento, salvação e retorno aos caminhos do Senhor. Então, a tarefa desse jovem que acaba de assumir a maioridade, aos 30 anos, não era fácil, porque ele já entra num cenário profético que já havia profetizado Jeremias há 40 anos atrás. Então ele ouve falar das profecias através dos oráculos divinos, através dos escritos e da tradição oral dos seus pais, visto que ele era filho de um sacerdote, Buzi, alguém que durante muito tempo serviu o altar, alguém que durante muito tempo acreditou nas promessas de Deus para a nação. E a dificuldade que ele teve, não no sentido de timidez, mas no sentido de tentar equivaler o seu ministério ao ministério desse profeta Jeremias. Os caminhos desses dois homens se encontram, porque Jeremias é o último profeta
antes do cativeiro, e Ezequiel é o último profeta pós-cativeiro. Então, parece que as suas histórias se entrelaçam, no sentido que ele faz o caminho, o percurso das profecias de Jeremias, que se você pegar a biografia do profeta Jeremias, em especial, do capítulo 1 até o capítulo 50, você vai ver que ele conta a narrativa, ele traz a narrativa de uma nação que já estava perdida. Israel já estava perdido. 40 anos ele profetiza a mesma palavra: convertei-vos, convertei-vos, voltai, se arrependei-vos. E cá para nós às vezes fica um pouco enfadonho e cansativo para quem está profetizando e para quem está pregando a mesma palavra durante 4 décadas e aparentemente não viu o resultado que esperava. Parece que quanto mais ele prega, quanto mais Jeremias profetiza, mais a nação vai se enrolando em seus embaraços, pecados, desobediência, idolatria. Então, Ezequiel sabia que a missão dele não seria fácil, pelo motivo dele assumir uma responsabilidade de um dos maiores profetas que havia profetizado a destruição total da casa de Judá. Aqui o reino já estava dividido. A título de curiosidade, reino do sul, 2 tribos, reino do norte, 10 tribos. Então, mas especificamente numa unificação espiritual, era para todo Israel. Mas a invasão foi em Judá. E a gente começa a entender que ele começa a ter alguns problemas. Qual problemas esse? Porque se você ver que Ezequiel, ele, de fato, a sua formação ministerial é uma formação sacerdotal: prestar culto, sacrifício ao altar, ser obediente às ordenanças, os preceitos leal de um sacerdote. Só que ao passar dos tempos, ao passar dos anos, você observa que houve uma necessidade expressa, ou seja, rápida. Você viu aqui que eu li o texto dizendo que veio a palavra do Senhor expressamente, de forma rápida, inequívoca, de forma urgente. Essa expressão veio a palavra, você vai ver que é uma ordem de Deus dizendo qual era o dever que ele tinha que fazer, o que ele deveria fazer, qual é a sua posição mediante a este cenário. Pega o livro de Jeremias, você vai citar, você vai ver, como eu disse aqui, a sua trajetória, o caos que ele profetizou durante 4 décadas para Judá, Jerusalém. Aí se você pegar o livro das Lamentações, ali ele já está contando o que de fato houve em Israel, em Judá, a consequência do seu pecado. Especialmente o último capítulo de Lamentações, você vai ver que Jeremias pede ao Senhor, numa espécie de socorro, numa espécie de lamentação, meio que uma certa decepção, não com Deus, mas do estado que a nação se encontrava. Ele começa Lamentações 5:1 dizendo: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, ou seja, do que aconteceu sobre nós na caminhada. Aí ele começa a citar aqui 18 repreensões, ou melhor dizendo, 18 consequências que Israel viveu, que Judá viveu, devido à sua desobediência. Uma das piores consequências foi que a sua terra, de Jeremias, do capítulo 5, do verso 2 em diante, diz: a sua terra, a nossa terra, passou aos estranhos. A segunda consequência do pecado foi, no versículo 3, ficamos órfãos. A terceira consequência é: nós trabalhamos para comprar água como tivéssemos no deserto. E por aí vai. Das consequências mais duras, mais penosas, está lá no seu capítulo de número 5, versículo 9 mesmo. Ele diz assim: trabalhamos para comer, trabalhamos arduamente
para se alimentar. A fome é tão agressiva que a nossa pele ficou negra, os nossos olhos, a nosso semblante caiu. Ou seja, os jovens trabalham sobre pesados moinhos de lenha, e ele vai descrevendo as consequências do pecado na nação. Do versículo de número 11, ele diz: as moças, as donzelas, as virgens foram violentadas, ou seja, perderam a sua pureza. Os velhos, os anciões, não se assentam mais nas portas, porque eles foram desonrados, eles foram esbofeteados na face. E ele continua dizendo que a dança, a alegria deles se converteu em choro, em lamentação, em tristeza. E continua descrevendo as consequências da desobediência e por não ouvir as profecias do profeta, considerado profeta das lágrimas. Ele diz: caiu da nossa cabeça a coroa, ou seja, coroa no significado de excelência, de glória, de apogeu, de presença de Deus. A nossa vergonha se converteu, melhor dizendo, a nossa dança se converteu em vergonha. Aí ele faz um pedido ao Senhor, dizendo: ó Deus, tenha piedade de nós, o nosso coração está destruído. Será que o Senhor nos abandonou perpetuamente? Ou será que o Senhor deixou a promessa do Senhor de geração em geração? Versículo 21 é um pedido de socorro, dizendo: converte-nos a nós, para que nós convertemos ao Senhor. Essa palavra converter é fazer a volta, fazer o caminho inverso. O profeta estava dizendo: Senhor, lembra das promessas que tu fizeste a Abraão, a Isaac e a Jacó. Volta com essas promessas para a nossa vida, porque estamos necessitados e arrependidos. Só que aí é tarde demais. O profeta já havia profetizado, os oráculos divinos, a mensagem já havia sido dita durante 40 anos. Aí ele escreve dizendo: lembra-te, Senhor, de nós, o que nos tem acontecido, renova os nossos dias como dantes. Ou seja, ele estava dizendo: nós éramos felizes e não sabia. Agora o que restou para nós? Cativeiro, humilhação. O que restou para nós foi viver uma vida de escravidão. Ora, já não passava, ou já não era suficiente viver mais 70 anos de escravidão, tendo em vista que já viveram anteriormente 430 anos no deserto, lutas, adversidades, tribulações, no deserto, no Egito, foi escravizado, foi humilhado. E o que vai precisar mais para Deus fazer para o povo acordar? Será que vai ser necessário mais 70 anos de cativeiro? Será que vai ser necessário mais humilhações para que Israel entenda que é Deus que faz, que é Deus que levanta? Aí todas as vezes que a percepção de Deus parava sobre a nação, e Deus entendia que o povo se afastava, Deus colocava um opressor para oprimir, para abater essa nação. É sempre assim. Às vezes a gente não entende a luta, o processo que a gente passa, por apenas desobedecer. Aí você diz: pastor, apenas? É apenas, só desobedecer ao Senhor. E aí Deus coloca em nosso caminho pedras de tropeço, bloqueia alguns caminhos, fecha algumas portas, para a gente entender. Por que não obedecer é melhor? Por que não ouvir é melhor? É necessário passar por isso tudo? É necessário viver toda essa opressão? Por que não obedeceu? Por que não ouviu as profecias de Jeremias? E agora está 70 anos, passa um filme na cabeça do profeta. Jeremias, com a sua idade já avançada, alguns teólogos vão afirmar que ele é levado junto ao cativeiro, mas não tem prova disso, porque ele já está com seus quase 90 anos de idade. E aí qual é a missão de Ezequiel? Faz uma comparação. O jovem que na sua
plena idade de 30 anos, assume a sua maioridade, 30 anos, e agora vai substituir um dos maiores profetas, vai trazer mensagens de arrependimento, mensagens duras, e fazer uma espécie de continuidade daquilo que o seu antecessor fez. Olha a responsabilidade deste homem: profetizar no meio de uma nação perversa, dura, servil, coração obstinado, não se inclina, não se converte, não entende os desígnios e os propósitos de Deus. O livro do profeta Ezequiel se divide em algumas partes específicas, do capítulo 1 ao capítulo 3, são mensagens específicas para ele, para o seu ministério, para a sua vida pessoal. Exemplo disso, Deus no capítulo 3 fala sobre o atalaia, o vigilante, ou aquele que está na torre de vigia. O atalaia era uma espécie de soldado que ficava com uma trombeta em suas mãos, avistando o exército adversário que poderia invadir e saquear a cidade. Ele teria que tocar a trombeta, e se ele tocasse a trombeta, este exército fosse salvo pelo toque da trombeta, ele seria recompensado. O sangue, ou seja, a morte de alguém no campo de batalha, não seria responsabilidade dele, porque ele avisou, ele previu o perigo. Porém, se este atalaia na torre de vigília fazer pouco caso, não tocar trombeta quando o exército vier invadir a cidade, quem morrer, quem for a vida ceifada, quem perecer, o sangue desta pessoa está sobre as mãos do atalaia. É este exemplo que Ezequiel deu: te coloquei como atalaia, tu vai pregar, só que tu vai pregar para um povo, olha só, específico, adjetivos que Deus dá para o povo: dura, servil, ou seja, não se prostra, ou seja, você vai pregar, eles não vão se converter. Segunda característica, coração obstinado, ou seja, você vai falar, vão chorar, vão fazer cara de coitadinho, mas depois vão voltar para todo o caminho de pecado. Terceira característica, ou seja, eles vão ouvir a sua palavra, tu vai pregar, vão te aplaudir, quando tu virar as costas, vai falar mal de você. Ou seja, característica de um povo obstinado, que não quer. E que é para nós, irmãos, falar para quem não quer é muito chato, é muito complicado isso. Você falar para quem não quer te ouvir, você pregar, gastar sua voz, gastar seu pulmão, gastar o seu entendimento, os recursos, a sua habilidade, a unção que Deus te deu, para quem não quer ouvir é complicado, é difícil isso. Até eu largaria, até eu deixaria de mão, falaria para Deus: por que o Senhor me trouxe aqui para este lugar? Ou seja, fez eu ser levado cativo dentro de um povo, para pregar por um povo dentro do cativeiro. Aí Deus começa a apertar o parafuso, aí Deus começa a apertar a vida de Ezequiel, ao ponto dele considerar e ter a sua vida junto com a sua esposa, e chamar e fazer uma comparação, que a sua esposa seria a delícia dos teus olhos, aquela pessoa que seria a sua amada. Aí Deus está colocando pedra de tropeço para não fazer aquilo que eu te mandei, está colocando empecilho para não fazer aquilo que eu te mandei, está colocando a sua esposa na frente como algo que fosse primordial. Então ele vê a sua esposa ser violentada e a sua esposa sendo assassinada, a delícia dos seus olhos. Deus fala: eu vou tirar, vou arrancar a delícia dos seus olhos. E Deus começa a apertar, Deus começa a dar visões proféticas, entendimento, oráculos divinos ao profeta, que tinha que entender que Deus não chamou ele para ficar numa vida confortável, Deus não chamou ele para ficar numa vida regalada. Aí você me pergunta: por que Deus tirou ele do cargo de um sacerdote para ser um profeta para um povo que tinha 3 adjetivos? Primeiro, dura cerviz, não se prostrava e não adorava, povo ruim de coração,
povo que não entendia, que não queria, já havia sido doutrinado e ministrado 40 anos pelo profeta Jeremias. Calma aí, irmão, um povo que ouve 40 anos a mesma coisa, Deus dizendo: se converta, se converta, se converta, e o povo fazendo chacota da cara do profeta, ao ponto de chamar o profeta de fajuto e profeta mentiroso. E ele vai viver mais 40 anos sobre esse jugo? Claro que não. Ele vai viver mais 40 anos profetizando para um povo que não quer ouvir. Segunda característica: dura serviço, coração obstinado. E outra coisa, vai te aplaudir na tua frente, mas por trás vai descer a língua em você. E aí, vai parar? Vai desistir? Ou vai continuar? E ele continua tentando dar para Deus algumas explicações. Qual a primeira explicação? Sou novo demais, meu pai é sacerdote, ou seja, vim de uma família sacerdotal, não fui chamado para ser profeta, fui chamado para ficar no templo, exercendo sacrifício do altar, no turno dos sacerdotes, fui chamado para ser intercessor do povo. Só que existe uma diferença, existe algo distinto desses dois cargos. O sacerdote, ele ouve Deus e passa o recado de Deus para o povo, ou seja, ouve aquilo, melhor dizendo, o sacerdote, ele ouve o povo e passa o recado do povo para Deus, as demandas do povo para Deus. O profeta é diferente, ele ouve Deus e ressoa a voz de Deus no meio do povo. E agora como é que faz isso? Sem templo para adorar. Como é que faz isso? Sem templo para glorificar, sem aliança, arca da aliança para se prostrar diante dela, sem o altar do sacrifício, sem os levitas, sem os sacerdotes. O que sobrou para este jovem sacerdote recentemente escolhido como profeta? À beira do rio Quebar. Pastor, que complexo é essa mensagem? Não, é muito fácil, eu vou aplicar para você entender. O que sobrou para ele? A margem do rio. Qual é a margem do rio? Foi o texto onde nós lemos do capítulo 1, do versículo de número 1. E aconteceu, ou seja, houve um dia que estava Ezequiel, sentado à beira do Quebar, junto aos cativos. Dentro dessas visões que ele teve de Deus, ele viu o céu se abrindo, a glória de Deus manifestando, e o texto diz no versículo de número 3, veio expressamente a palavra do Senhor, ou seja, de forma rápida, de forma urgente, rápido, na mesma hora, ao sacerdote da terra dos caldeus, e a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus estava sobre ele. Pastor, eu não entendi. O senhor fez uma volta toda para falar o quê? Simplesmente isso. Deus jamais vai ficar esperando a tua boa vontade para te chamar para um propósito. Deus jamais vai ficar esperando o seu conforto para te chamar para um propósito. Olha o que aconteceu com o profeta, sacerdote do templo. Considerou a esposa dele como delícia dos seus olhos. Levado cativo, substituindo o maior profeta, um dos maiores, Jeremias. Pregar para uma nação de 3 adjetivos: dura serviço, mentirosa e coração obstinado. Vai fazer o que agora? Vai correr? Deus nunca vai esperar o seu conforto para te trazer para o propósito. Quanto mais você fugir, mais Ele vai te apertar. Não, eu preciso resolver a minha vida, eu preciso resolver os meus negócios, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Quanto mais correr, mais Ele vai te apertar.
Quanto mais você dizer não, mais Ele vai estreitar sobre a tua vida o propósito. Você sabe o que é perder uma esposa em campo de batalha? Você vendo a sua esposa ser assassinada e violentada, aonde Ele chama a esposa de delícia dos seus olhos, amada da sua vida. E agora? Como é que substitui esse profeta, o Jeremias, profeta das lágrimas? E agora vai assumir uma responsabilidade tamanha para pregar para um povo que aparentemente não vai dar crédito a ele. Pregar para um povo que aparentemente vão rejeitar a sua mensagem, assim como fez com seu antecessor, o profeta Jeremias. Como é que fala agora para um povo de dura cerviz? Como é que entende, como é que profetiza, como é que prega durante um povo, durante 40 anos que vivenciou rebeldia? Aí é que está o segredo. Qual, pastor? É o segredo. É fazer a vontade de Deus, antes de Deus nos tirar algumas coisas que nos prende ao propósito dele. É sempre assim. A pergunta que o Espírito Santo fala ao teu coração é: vai ficar quanto tempo no banco da igreja sem fazer nada? Vai ficar quanto tempo sendo membro de banco? Não, eu vou esperar resolver minha vida primeiro. Eu vou esperar me casar primeiro, fazer minha faculdade primeiro, agir minha vida primeiro. Vai ficar quanto tempo procrastinando daquilo que Deus tem para a tua vida? Você quer continuar perdendo umas coisas, ou quer entrar no propósito de Deus nessa noite? Pastor, dura a palavra. Duro foi o madeira que Jesus carregou na cruz, e a coroa de espinho que cravou na sua cabeça. Deus sempre vai nos usar no pior período da nossa vida. Deus sempre vai nos usar quando as coisas apertam. Deus nunca vai te chamar para o conforto. Sempre vai te chamar para o embate, para a guerra, para o propósito. E quanto mais te apertar, mais aí Deus está te chamando. Ei, acorda. Já perdeu o emprego, já ficou desempregado, já ficou enfermo, está dando tudo ruim no casamento, não está acordando, acorda para a vida. E você está, como diz o hino nacional, deitado em berço esplêndido. Até quando? Vai ficar 20 anos na igreja, sentado na igreja sem fazer nada mesmo? Ah, pastor, esse negócio não é para mim. Eu não fui chamado para isso. Vai apertar mais um pouquinho. Enquanto você não entender o propósito, ele vai apertar mais um pouco. Vai necessário acontecer mais o quê? Deus fechar a porta, essa porta de emprego tua aí, para tu entender e acordar para a vida? O que vai ser mais necessário para tu entender o propósito? Vai necessário acontecer mais o quê? Essa enfermidade assolar o teu corpo, para você acordar e entender. Pastor, mas a tarefa não é fácil. Nunca foi, nunca será. Nunca foi e nunca será. Mas correr vai adiantar? Dizer não vai adiantar? Falar que não quer vai adiantar? Faz um teste. Fica um mês só no querer de Deus, para tu ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu estou sentindo Jesus aqui. Faz um teste. Fica um mês só um mês.
no propósito que Deus tem para a tua vida. Esses 10, esses 15, esses 20 anos que tu está levando a vida de qualquer maneira, sem nenhum propósito, entra e sai da igreja, a tua vida não muda. Você não consegue aumentar um nível de oração, você não consegue aumentar um nível de palavra, você não consegue aumentar um nível de oferta. Vive uma vida rasa, medíocre, é na média de todo mundo é igual. Todo mundo é igual, e tu fala: pastor, mas como isso? Todo mundo fica da qualquer forma e não acontece nada. Todo mundo faz a mesma coisa, não acontece nada. Vou usar uma frase que mamãe diz: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diz para ele: mamãe, diga: mamãe dizia uma frase: você não é todo mundo. Diga: mamãe dizia uma frase: você não é todo mundo. Vai esperar a porta fechar para entrar no propósito, ou vai vir para a guerra? Vai esperar a calúnia aumentar para entrar no propósito, ou vai vir para a guerra? Pastor, todo mundo faz, todo mundo alopra, todo mundo toca o terror. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Não é todo mundo. E aí? Vai desistir agora? Quantos anos tu vai ficar sentado aí na mesma vida? Não muda nada na tua vida. Não vai mudar nada mesmo. Tu vai ficar assim mesmo a vida toda, é isso mesmo. Não vai despertar para nada. Aí gente que se chega depois de você, se converte, é doutrinado, é discipulado, muda a história, muda a vida. Daqui a pouco é um auxiliar de trabalho, é um obreiro, é uma diaconisa, é uma missionária, e você está aí pensando que é todo mundo. Mais uma vez, vou ser didático contigo, mais uma vez. Diga: mamãe dizia, diga: mamãe dizia, diga: mamãe dizia que você não é todo mundo. É assim ou não é que mamãe falava? É assim ou não é? Você não é todo mundo. A tarefa do profeta Ezequiel não foi fácil. E Deus nunca nos chama para coisa fácil, não é verdade? Nunca nos chama. Sempre para o embate. Sempre para enfrentar dificuldades, guerras. Aí você não está percebendo a luta que você está passando é pela tua desobediência. E desceu, eu vou entregar, hein? Você não está entendendo que as coisas estão encralacadas, enroladas na tua casa, nada dá certo pela tua desobediência. E aí você quer lutar contra Deus. Já foi embora a introdução da mensagem, agora vai ser um momento profético. Vou fechar a Bíblia. E aí você quer lutar contra Deus, dizendo: não vou, não quero, não vou, não quero. Faz biquinho com Deus para você ver. Faz biquinho com Deus para você ver. Não vou, não quero. Todo mundo apronta, todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo fala. Vou repetir isso, tu vai sonhar comigo. Tu vai ter pesadelo comigo, com esse gordinho feio aqui. Tu vai ter pesadelo. Mamãe dizia: você não é todo mundo. Você não é Deus te chamou para um propósito. 2023 está acabando, vai entrar 2024. Não sei qual ano que será. Pastor presidente está com a palavra ardendo no coração para te entregar dia 31 aqui, e você ainda não acordou. Levanta a tua mão que eu tenho duas profecias para te entregar.
Eu tenho duas profecias para te entregar. A primeira é esta: mamãe dizia, você não é todo mundo. Mamãe dizia, você não é todo mundo. A segunda é essa: enquanto tu não entrar no propósito, a luta vai apertar, o vale vai apertar, a porta vai se fechar. Mas se dentro de um mês, eu sou profeta de Deus, se dentro de um mês, até dia 31, tu ficar na brecha, tu vai vivenciar os maiores milagres da sua vida. Você pode glorificar a Deus por um minuto aí? Você pode glorificar a Deus por um minuto aí? Você pode erguer suas mãos e glorificar a Deus por um minuto aí? Eu recebi um recado de Deus, eu vou entregar para você nesta noite. Deus te chamou como profeta Ezequiel para profetizar no vale, em meio aos ossos secos, em meio à sequidão espiritual da nação, do povo. Pastor, mas é difícil. Vai apertar mais ainda se você não entrar no propósito. Até quando vai fugir daquilo que Deus tem para a tua vida? Pastor, está profetizando maldição? Não, gente, não só disso. Até quando você vai acordar? Você não vai acordar? Vai ser necessário perder mais o quê? Vai ser necessário perder mais o quê? Para você entender. Eu não sei se eu contei um testemunho aqui, uma vez que eu preguei aqui, numa mensagem que eu preguei. Logo assim que eu saí do exército, sempre tinha um sonho de ser militar. Trabalhar com segurança, sempre tive um sonho. Fiz prova PAESA, Escola de Sargento das Armas. Lembro como se fosse hoje. No ano que eu fiz a prova, era 2.000 vagas. E eu não estudei, só dei uma olhada assim nos livros assim. 2.000 vagas. A minha colocação foi 2025. Tinha 24 pessoas na minha frente. Aí eu me lembro como se fosse hoje. O tenente falou assim para mim: ó, fica tranquilo, se 24 pessoas desistir, você entra. Estou esperando até hoje a desistência desses. Passou um período, fiz prova para a Polícia Civil. Vaga, 2.000 vagas. Nesse eu estudei. Colocação, 2015. Aí chegaram para mim e disseram: fica tranquilo, se 14 pessoas desistir, tu entra na frente. Estou esperando até hoje. Aí veio de novo a prova da PM. Eu ia fazer. Aí mamãe falou assim: faz para tu ver se tu nunca mais vai entrar na minha casa. Te deserto como filho. E aqui eu estou. Me lembro que quando eu casei com o Fabiano, eu tinha 23 para 24 anos. O pastor esperou eu casar. 3 meses depois, com 23
23 para 24 anos eu fui a presbítero. Fiquei 10 anos como presbítero. 10 anos, 23. Quantos anos tu tem? 22? Na tua idade eu já era presbítero. E aqui eu estou para te dizer que independente de qualquer coisa, temos que cumprir o propósito de Deus até o final. Pastor, dá outro exemplo. Posso usar sua pessoa, pastor? Posso usar sua pessoa? É o exemplo ali, ó. O senhor queria estar aqui? Queria estar aqui, pastor? Duvido. Aqui, ó. Queria estar aqui não. Aí Deus falou: opa, não quer não? Calma aí. Rapidinho veio. E está aí até hoje. Então a gente vai ficar colocando desculpa até quando? Pastor, por que o senhor pregou essa mensagem? É simples, para te fazer entender. Entra no querer de Deus e você vai vivenciar os maiores milagres na sua vida. Maiores. Eu não vou cantar não, porque senão eu vou estragar o hino. Vou fazer esse show de horrores para você não, mas aquele hino que fala assim, és um vaso soleiro, é isso aí? Canta para mim, Carol. Estou em tuas mãos, Senhor. Fecha os teus olhos. Me preencha por Deus está te chamando para um compromisso. Eternamente dependente de ti, Senhor. Isso, vai lá do início, Carol, vai do início, vai do início. Deus está te chamando para compromissos. Até quando vai ficar assim? Pode me testar, eu não vou reclamar. Pastor, está doendo, mas vai doer Tá mesmo. doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Vai doer, mas com Deus é melhor. Senhor, não me deixe só nesse processo. Oh! Eu não suportaria sentir do teto. A obra depende do seu Criador. Aleluia, levante as suas mãos. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Eu sou o vaso, és oleiro. Eu não mando. Você não se manda. Mesmo me repassa. Você não se manda. Estou em tuas mãos, Senhor. Eu sou o vaso, és oleiro. Me deixa por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Você não se manda. Deus já te carimbou com o carimbo do céu. Deus já se estabeleceu o propósito na tua vida. Tu é talentoso, tu é talentosa. Tu tem dons a exercer. A obra está precisando de você, desperta. Pode gravar esse dia. Pode gravar. Dia 3 de dezembro de 2023, pode gravar. Grava aí. Até quando tu vai ficar esperando Deus te despertar? O que está faltando?
O que está faltando? Tudo que você pediu a Deus, Deus já te deu. A conversão do teu marido, uma vida estabilizada. Até quando vai ficar esperando Ele te chamar? Será necessário Ele fechar a porta que Ele abriu? Eu vou falar isso aqui porque Deus está mandando eu falar. Será necessário tu tomar calote de cliente, perder mercadoria, fechar a porta para tu entender o que Ele tem contigo? Eu estou falando duro assim porque Deus está mandando dizer até quando. Pode gravar o dia de hoje. Faz um teste com Deus. Esse dom, esse talento que tu tem, por que tu não coloca aqui no altar? Tu pediu tanta conversão deste homem, ele está aqui. Só que Deus não quer só você somente sentada. Deus quer tu servindo com excelência. Até quando Ele está te perguntando? Será necessário Ele fechar a porta? Tu ir lá no fundo do poço, como há 3 anos atrás tu estava, e tu fizeste uma oração a Deus no Monte do Pilar. No Monte do Pilar, cidade dos meninos, há 3 anos atrás, quando tu estava lá embaixo, humilhada, sem dinheiro de R$1 para comprar um pão, tu fizeste um voto com Deus: Senhor, se tu me tirar dessa, se eu der a volta por cima, prosperar, eu vou me entregar na obra. E Deus está te dizendo: vai ser necessário Ele te apertar de novo. Lembra daquela oração que tu fez há 3 anos lá no Monte do Pilar? E Deus te respondeu, e Ele está te perguntando: acorda, minha filha, eu quero te envolver nos meus mistérios, eu quero te levar a um nível mais profundo. Tem rolo que tu engole, passa mal, fica com dor de barriga, fica com dor de cabeça, vomita e tudo, porque engole o rolo que Deus te deu. Mas hoje, pode gravar o que eu estou falando hoje, Deus marca o teu ministério. Pastor, não tem ministério não, quem não tem ministério é o diabo. Deus manda te dizer hoje: até quando tu vai correr do propósito que eu te coloquei nas tuas mãos? Você, eu nem falo mais nada. Você, eu nem falo mais nada. Ainda dá tempo de desistir. Ainda dá tempo de desistir. Eu nem falo mais nada contigo. Se quiser desistir, é agora. Mas aguenta as consequências com Deus. Mas se entender o propósito de Deus na sua vida, tu vai vivenciar os maiores milagres da tua história. Pode correr para qualquer lado, mas para onde correr a porta vai estar fechada. Até quando? O momento é agora. Se quiser desistir, para hoje, agora. Tem até a data de hoje. Mas se quiser entrar no querer de Deus, vai ser usada por Deus como nunca. Remande erga face. Vai ser usada por Deus como nunca. Vai viver o sobrenatural de Deus como nunca. Em nome de Jesus, acorda, minha filha, para o que Deus tem para a tua vida. Até quando? Chega de temer o que falam, o que diz, o que aponta. Fecha os olhos, tampa os ouvidos e vai em frente daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Fica de pé.
Fica de pé. Dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou o vaso, és Você pode adorar. eu não mando, Você pode adorar. me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Eu sou o vaso, és oleiro. Oh, glórias. Preencha por inteiro, eternamente. Esta mensagem é para despertar o dom de Deus que há em ti. Não é para te bater, não é para te exortar, é para despertar o que Deus tem em ti. Eternamente dependente É para despertar aquilo que Deus tem em ti. de ti, eternamente dependente de ti. Vai ficar 20 anos na igreja sem fazer nada mesmo. Eternamente dependente. Ou vai entrar no querer e no propósito de Deus. Dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso. Eu sou o vaso, Tu és oleiro. Eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for. Estou